Olá pessoal, vamos falar agora no equilíbrio entre dar e receber, que é uma forma mais antiga de enunciar essa lei que na verdade é chamada de equilíbrio entre dar e tomar, tá bom? Nesse sentido, essa relação começa, por exemplo, na nossa relação com nossos pais, né? Todos nós recebemos a vida dos nossos pais, mas a gente pode também, além de receber, que seria um ato mais mecânico, a gente pode tomar a nossa própria vida. Tomar não é falado aqui no sentido de você tomar uma coisa que não é sua. Tomar seria exatamente o contrário, seria você se apropriar de uma maneira consciente, de uma maneira total, de uma maneira inteira e significativa, você se apropriar daquele presente que foi dado para você. E o primeiro grande presente que nós recebemos é exatamente a nossa própria vida, tá bom? Nesse sentido, os nossos pais biológicos são fundamentais, mesmo no caso em que, por exemplo, ocorre uma adoção, mesmo no caso em que ocorre de uma pessoa não ser criada pelos pais biológicos ou ser criada só por um deles e o outro não poder estar presente porque faleceu ou porque foi morar em outro país ou coisa desse tipo. Todo pai, toda mãe é fundamental no nosso sistema, e quando nós não olhamos para eles com gratidão, com reconhecimento, isso vai gerar efeitos devido à exclusão, devido ao desequilíbrio, devido às vezes à arrogância dos filhos em relação aos pais. Isso gera todo um efeito, toda uma consequência nas nossas vidas. Então nossos pais biológicos são os primeiros a quem nós devemos tomar, ou seja, receber de maneira grata, de maneira a honrar esses pais. A gente tem que receber deles a nossa própria vida, tá bom? Então essa é a primeira ideia no tomar, né? Mas nós também podemos nos doar, e aí vem a ideia do doar para equilibrar esse presente, esse grande presente que nós recebemos. Nós recebemos um grande presente que é a vida, e nós muitas vezes temos a sensação de culpa ou de dívida em relação aos nossos pais. E o que a gente trabalha muitas vezes no processo de terapia sistêmica é que não é com nossos pais que nós vamos pagar essa conta, porque nós não podemos devolver para eles a vida. A vida ela vai passando de geração em geração, então dos bisavós para os avós, dos avós para os pais, dos pais para a gente, e da gente essa vida tem que seguir adiante. E existem duas formas. A primeira forma seria quando a gente tem filhos, e aí nós passamos adiante esse dom que nos foi dado, que é o dom da vida. Mas existe também hoje em dia, é muito comum a experiência de pessoas que não têm filhos, ou não podem ter, ou não querem ter também. Então, uma outra forma é quando a gente se doa a uma causa maior, a um propósito maior, que a gente pode dizer assim de uma maneira metafórica, que seria a nossa missão de vida, né? E isso tem tudo a ver também com viver uma vida com significado, com viver uma vida com sentido, tá bom? Então qual seria, né? Quando a gente encontra a nossa missão de vida, a gente encontra um campo da vida, por exemplo, quando a gente decide trabalhar na área da saúde, ou quando a gente decide se dedicar à causa dos animais, ou quando a gente se decide por trabalhar na área da justiça, a gente está doando a nossa vida a um propósito maior, a uma causa maior. E assim a gente vai pagando a cada cliente, a cada paciente, a cada história, a cada ajuda que a gente dá, né? A gente vai pagando essa conta que nós temos, que é esse grande presente que nós recebemos, que é a vida, tá bom? Então viver uma vida significativa seria a forma de pagar essa sensação de dívida que todos nós temos. Isso também explica um pouco a sensação de culpa, que é muito fundamental em relação ao ser humano, né? Existem muitas pesquisas que apontam isso, que falam dessa questão da culpa. O próprio Freud já falava disso também, né? Na fundação aí da psicanálise, né? Então, qual é a ideia? Existe uma espécie de sentimento inconsciente de culpa que todos nós temos, e isso na verdade vem dentro da visão sistêmica, da visão da constelação, da vida que nós recebemos. Então quando nós recebemos a vida, isso é um presente tão grandioso que nós nos sentimos devedores. Aí a gente às vezes quer pagar de volta, digamos assim, né, para quem nos deu, que seriam nossos pais. Mas na verdade a gente tem que pagar vivendo uma vida significativa, servindo ao maior número possível de pessoas, tá bom? Então essa lei do dar e do tomar, ela se expressa nessa forma, e isso também vale, né? Por exemplo, quando nós temos aí pessoas, vamos supor, uma pessoa que teve uma família biológica e tem uma outra família adotiva, uma pessoa que foi adotada, né? Essa pessoa ela tem que reconhecer os dois níveis, tanto os pais biológicos
quanto os pais adotivos, porque ambos foram fundamentais para a sua existência, né? Diferente de um cavalinho que já nasce pronto, ou de uma zebrinha que já nasce pronto, né? O ser humano ele não nasce pronto, então ele precisa, além de ser parido e gerado, ele precisa ser cuidado, principalmente nos primeiros anos de vida. Então todos aqueles que têm essa dimensão de amorosidade, de cuidar, de fazer com que sua vida siga adiante, têm que ser reconhecidos, têm que ser honrados, tem que ter um processo aí de muita gratidão por essas pessoas que nos cuidaram. Mas, de novo, a gente não pode diretamente devolver a eles, a gente tem que devolver para a vida esse processo digamos assim, de quitar, né, de pagar essa conta, né? Então, para quem foi adotado, para quem tem filhos adotivos também, é importante a gente ter essas relações, né, de perceber que a família de origem é fundamental, os pais biológicos são fundamentais, eles deram um grande presente, e os pais adotivos deram um segundo grande presente, que é o cuidar e o continuar dessa vida, sem o qual os dois grupos, a criança não seria capaz, por exemplo, de continuar a viver, de continuar a existir, né? Então a criança também que foi adotada, ou a pessoa adulta que foi adotada, tem que ter esse reconhecimento a esses dois núcleos, a essas duas famílias, né? Aquela ideia que nós dizemos que ele não fez nada por mim, só me deu a vida, sei lá, só me gerou, só é meu genitor, minha genitora. Na verdade é uma ideia de arrogância, né? Uma ideia na qual a pessoa queria ter recebido mais daquele pai ou daquela mãe, e enquanto que na verdade não reconhece o que já recebeu, pois tudo aquilo que nós vivemos, seja de negativo para a nossa evolução, seja de positivo para a nossa expansão, felicidade e realização, tudo aquilo que nós recebemos veio desse ato primeiro, que foi o ato de nós termos recebido a vida. E por mais que a gente diga que poderia ter sido qualquer um ou qualquer uma, na verdade foi aquele pai, aquela mãe, dentro de uma inteligência de vida que a gente não entende, mas foram aqueles dois que nos deram a vida. Então nós devemos a eles a nossa gratidão, aos pais que nos geraram e também aos que cuidaram de nós, aos que ajudaram a nos criar, o que vai acabar valendo também para todos os professores, todas as situações, todas as pessoas de alguma forma atuam como mestres da nossa vida, mestres, professores, tutores, né? Todas as pessoas que geram um acréscimo na nossa vida têm que ser olhadas com esse sentimento de honrar, de agradecimento, de gratidão. A gente tem bastante isso na cultura oriental, né? Esse processo de honrar os mestres, né? Porque são justamente pessoas que nos dão coisas que são impagáveis, né? E a gente não pode pagar diretamente para eles, mas a gente pode pagar vivendo uma vida com base nesses aprendizados, nesses conhecimentos e nessa própria vida que nos foi passada, tá bom? Continuamos nos próximos vídeos, continue acompanhando nosso projeto Releituras.